No nosso encontro com Jesus de hoje, nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, os versículos de 1 a 20. Marcos 5, de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em pleno juízo. Temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e falaram também a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Bom, nós vamos então estudar um pouco hoje sobre o encontro que este homem gadareno teve com Jesus. Nesse encontro, nós vamos destacar aqui alguns fatos importantes para compreendermos melhor como aconteceu esse encontro, quais foram as consequências dele e por que ele se torna tão importante que foi narrado pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. O primeiro fato importante que nós precisamos destacar é sobre o local onde essa história acontece. O encontro de Jesus com este homem acontece na cidade de Gadara. Gadara ficava a cerca de 10 quilômetros ao sudeste do Lago da Galileia. Por isso, o nome Gadareno. Mas também havia uma outra pequena cidade de grande importância ali por perto, chamada Gerasa. Gerasa ficava a cerca de 48 quilômetros a sudeste do Lago da Galileia. Então, que daí vem o nome Gerazeno, né? Então, em algumas Bíblias aparece que esse homem é de Gadara, e em outras Bíblias aparece o fato de que o homem é de Gerasa. Mas elas só tratam da forma como ele é
conhecido. Ele é conhecido como o endemoniado de Gadara ou endemoniado de Gerasa, tá? O nome da cidade se torna difícil de ter certeza, porque ambas as cidades, Gadara e Gerasa, fazem parte de uma região conhecida por Decápolis. Decápolis vem de uma palavra grega que une deca, de 10, e polis, de cidade. São 10 cidades de grande importância que ficam ao leste do Rio Jordão e que têm uma população majoritariamente grega. Portanto, nós estamos falando aqui de uma população de gentios, não são judeus. São gregos que moram nessas cidades, são 10 cidades importantes, são cidades livres, ou chamadas de cidades-estados gregas. A cultura deles, portanto, não é a cultura judaica, é a cultura helênica, é a cultura grega. Daí fica mais fácil da gente entender por que havia uma manada com quase 2.000 porcos no lugar, visto que os judeus não comem carne suína, por que eles teriam uma manada tão grande de porcos ali no local? É fácil entender, é porque aquela cidade é majoritariamente ocupada por uma população grega. Um outro fato importante da gente pensar é quem é esse homem? Quem foi o homem com quem Jesus se encontrou na terra de Gadara? Conhecido na Bíblia como endemoniado gadareno ou endemoniado gerazeno, o nome desse homem não foi registrado por nenhum dos evangelistas. Mas é uma situação tão importante que Mateus, Marcos e Lucas narram essa história, esse encontro com Jesus. Esse homem é conhecido pela situação espiritual dele e também pelo comportamento extremamente violento que ele tem. Nós vamos mais para frente falar um pouco mais acerca desse comportamento dele. O versículo 2 diz que logo ao desembarcar, Jesus de longe, né, olha esse homem e ele nota que esse homem tem um espírito imundo. Ele se encontra com o homem logo que ele desembarca. O que é que Jesus tinha acabado de fazer? Ele tinha acabado de acalmar a tempestade. Um texto bastante conhecido, né, por nós, e que então se segue a este fato. O texto bíblico diz que esse homem era atormentado por espíritos imundos e ficava gritando dia e noite, ficava morando entre os túmulos, né? As regiões de túmulos, o que a gente pode conhecer hoje como cemitério, eram em locais montanhosos, em montes. E geralmente em montes onde tivessem cavernas. E entre essas cavernas é que os corpos eram sepultados. Lembra-se do fato de Jesus, onde foi Jesus sepultado? Ele foi sepultado num túmulo de pedra, né? E foi uma pedra removida que deu acesso, então, a Maria para ver que Jesus não estava mais lá. Então, era normal que os túmulos fossem entre regiões montanhosas de cavernas. E havia, então, muitas pedras no local. Já não é um local de fácil acesso. Agora, esse homem, então, que vivia nessas cavernas, nessa situação assim subhumana, ele se machucava muito com as pedras. O texto dá a entender que ele se autoflagelava nesse lugar de tão difícil acesso onde ele habitava.
O texto também mostra para nós que ele era muito violento. E provavelmente muitas pessoas já haviam tentado contê-lo, mas não conseguiram. O texto bíblico diz que tentaram prendê-lo com cadeias e correntes, mas ele arrebentava tudo. Tamanha a violência desse homem, né? Tamanha a força que ele tinha e a forma como ele não se continha. É importante a gente também destacar aqui o diálogo entre Jesus e esse homem gadareno. Os versículos 6 e 7 dizem que o homem, vendo Jesus de longe, correu, prostrou-se aos pés de Jesus e começou a gritar: "O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormentes." O texto bíblico diz que esse homem teve esse tipo de reação porque Jesus havia dito logo de longe, ao ver o homem, ele havia dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Esse diálogo, ele começa de longe ainda. Quando Jesus percebe que há algo diferente e de estranho naquele homem que ele enxerga de longe. Essas palavras demonstram para nós duas coisas muito importantes. A primeira delas é que logo quando ele chega, né, logo ao chegar no local, Jesus percebe de longe que aquele homem tem algo de diferente. Tem algo de estranho nele. E ele percebe, então, de longe que o homem está possuído por espírito imundo. É preciso muito discernimento espiritual para compreender quando algo está fora dos limites humanos, quando algo é sobrenatural, é na esfera espiritual. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender. Por quê? Em primeiro lugar, existem as pessoas que têm muitos impulsos violentos. Por exemplo, se você está no ônibus, alguém pisa no seu pé, qual é o primeiro impulso que você tem? É um impulso violento. É de olhar bravo, é de querer revidar, né? Essa é a primeira reação, é um impulso violento. Mas isso é controlado, é dominado pelo nosso próprio ser. Então, geralmente, o que é que a nossa cabecinha fala pra gente? Fala: opa, segura a bola, não faz nada, né? Isso não é um comportamento adequado. E aí a gente rever a nossa atitude. O segundo é que existem pessoas que têm prazer na violência, assim, gratuitamente. São pessoas que têm distúrbios psiquiátricos e que precisam de tratamento psicológico e psiquiátrico. Mas há também o caso em que a violência é fruto de espíritos imundos, fruto de uma grande tormenta espiritual. E Jesus, então, de longe percebeu qual era o caso daquele homem. O segundo fato importante que a gente precisa pensar aqui nesse diálogo é que as palavras demonstram para nós que o homem gadareno, possuído de espíritos imundos, é alguém que reconhece a divindade de Jesus. Ele professa: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quero dizer uma coisa muito importante para você. Até mesmo o demônio reconhece a divindade de Deus. Até mesmo o demônio reconhece a autoridade que há no nome de Jesus. Portanto, queridos, não é o fato de reconhecermos quem é Deus que faz de nós pessoas salvas. É preciso ir além disso. É preciso dar um passo a mais. É preciso reconhecer quem ele é e aceitar o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas e crer que ele de fato é o meu Salvador pessoal, para que então sejamos contados entre os salvos. No versículo 9,
nós vemos que no diálogo ocorrido entre Jesus e esse homem, Jesus pergunta para o homem: qual é o seu nome? E o homem responde: Legião, porque somos muitos. O versículo 10 então diz isso para nós. O espírito imundo é quem fala por esse homem. Por isso, o nome dele não foi relatado, mas sim uma expressão dos espíritos imundos que habitavam nele, né, que o possuíam, e que disseram: nós somos muitos. Ele, então, está tomado por muitos espíritos imundos. Esse trecho do diálogo leva a gente também a olhar os outros evangelistas, né? Mateus e Lucas. Em Mateus 8, nos versículos de 28 a 34, o evangelista diz que haviam 2 homens possuídos por espíritos imundos. E em Lucas 8, de 26 a 39, diz que só havia um, assim como em Marcos, no texto que nós lemos. Quando o espírito imundo diz: o meu nome é Legião, porque somos muitos, e Mateus diz que eram 2 homens, isso dá a entender para nós que a sensação, né, que nos dá é que esse homem era tão forte, tão violento e tão assustador, que parece que é mais do que um. É alguém que não está em pé de igualdade com um homem, né? Tem mais coisa. E ele diz que então é legião. Muito embora para Marcos fosse apenas um homem, esse homem era atormentado por muitos espíritos imundos. Uma outra questão importante de destacar aqui é sobre a transformação ocorrida nesse homem. E o versículo 15, assim, deixa bem claro que foi uma transformação muito grande, muito impactante, que foi percebida por todos que estavam perto, que foram ver aquele homem e que conheciam a história dele. Antes do encontro com o gadareno, Jesus controla a fúria e a violência de um mar que está em plena tempestade. E agora Jesus controla a fúria e a violência de um homem que está possuído por espíritos imundos. Jesus tem controle não só sobre as coisas, mas sobre a vida espiritual e sobre os seres humanos. A situação desse homem é muito triste. Ele vive isolado num cemitério da cidade. Ele vive nu, porque o versículo 15 diz que as pessoas se espantaram ao ver que ele estava vestido. Ele vive atormentado, gritando de noite e de dia, e ele é extremamente violento. Ele é tão violento que o evangelista Mateus diz que ninguém podia passar por aquele trecho da estrada porque ele atacava as pessoas. Ele vivia se cortando, se machucando com pedras. Muitas vezes tentaram prendê-lo, mas não conseguiram, porque ele quebrava, ele rompia as cadeias e as correntes, né? E ele vivia numa grande tormenta por conta dos espíritos imundos que não querem deixá-lo. Eles insistem com Jesus: não nos mande para fora. Eles sabem que Jesus tem autoridade para eliminá-los. Mas eles pedem: não nos mande para fora do país. Deixa a gente ficar aqui, né? Deixa a gente ir para os porcos. Tamanho o medo que eles têm aqui de Jesus. A transformação ocorrida naquele homem foi tão grande que o versículo 15 narra da seguinte forma: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, aquele que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Que transformação Jesus promoveu na vida daquele homem gadareno. Quanta coisa nova na vida dele. Né? Foi uma transformação que ocorreu de dentro para fora, a ponto das pessoas enxergarem. Mas é lógico que essa não foi a única consequência.
algumas outras consequências ocorreram também, e isso também é um fato importante para a gente destacar nesse encontro com Jesus. A primeira consequência é que houve um grande prejuízo para quem criava esses porcos. O texto bíblico diz que a manada era composta por quase 2.000 porcos. Imagina você sendo um criador de porcos, tendo 2.000 porcos, e no mesmo dia você perde os 2.000 porcos. Gente, é um prejuízo muito grande, né? Muito grande. E é lógico que os criadores desses porcos não ficaram nada contentes. Eles perderam o lucro deles. Eles perderam provavelmente a subsistência deles, a condição de viver. E então eles ficam muito bravos com Jesus por causa disso. Uma outra consequência é que os gadarenos tiveram medo da situação. Porque, veja bem, muitas pessoas já tinham tentado prender aquele homem e não conseguiram. De repente, e isso por meio de muita violência, provavelmente, né? Tentaram enfrentar aquele homem. Mas agora Jesus, sem nenhuma palavra violenta, sem nenhum ato violento, ele consegue conter um homem de extrema fúria. Com simples palavras: saia desse homem, espírito imundo. Dá para você compreender o medo que esses gadarenos tiveram de Jesus? Olha, esse homem lida com coisas que nós não compreendemos, coisas que estão fora do nosso limite de compreensão humana. Jesus lida com questões sobrenaturais nesse encontro dele com esse homem gadareno. E o texto bíblico diz que eles temeram. A palavra aqui é fobia, é medo. Eles tiveram fobia de Jesus. Mas há uma linda consequência no encontro de Jesus com esse homem gadareno, que é a libertação desse homem. Ele passa de um homem atormentado e preso por espíritos imundos para um homem livre em Cristo Jesus. Um homem nascido de novo. Ele é um homem agora transformado, que vive sob uma nova perspectiva. E quando nós passamos por um encontro com Jesus, isso é tão forte em nós que nós passamos a ser também pessoas transformadas, nascidas de novo e que têm a vida completamente renovada e restaurada. Esse encontro com Jesus gerou nesse homem uma vontade muito grande de seguir a Jesus, e ele começa a implorar, né? Quando mandam Jesus embora da cidade, dizem: vai embora que a gente não te quer aqui não. Provocou prejuízo, né? A manada de porcos se precipitou no mar, morreram afogados. Agora, você fez um negócio aí que a gente nem entendeu, nós não sabemos como é que você controlou esse homem, então faz o seguinte, é melhor você ir embora, não queremos você por aqui. Jesus vai para o barco numa boa. Mas o homem que foi transformado por Jesus quer seguir Jesus, e ele começa a insistir e pedir: eu quero ir com você, eu quero ir com você. E aí Jesus diz para ele: não, eu te ordeno, volta para sua casa, volta para os seus parentes e fala como o Filho do Homem teve compaixão pela sua vida. Fala como o Filho do Homem teve misericórdia de você. E diz o texto bíblico que esse homem saiu por toda Decápolis anunciando a Jesus. A gente não pode aqui afirmar com certeza, mas eu imagino que muitos gentios que foram procurar Jesus foram porque esse homem testemunhou sobre aquilo que Jesus fez na vida dele, sobre a transformação que foi realizada na vida desse homem por meio de Jesus. Quero convidar você a testemunhar a transformação que Jesus tem feito na sua vida
para que muitas pessoas também cheguem a ter um encontro com Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E essa libertação, essa transformação é para todos os povos. Deus te abençoe.